Capítulo 893, Fuga por pouco. Tradução. Ciberrevisão. Ed Padrin Li Ming rapidamente fugiu dos reinos dimensionais. Como sua velocidade era muito rápida, um forte vento celestial soprava violentamente nele, fazendo com que faíscas saíssem de sua verdadeira essência protetora. A queima do sangue da fênix ancestral exauriu a verdadeira essência de Li Ming, deixando sem escolha, a não ser usar pílulas para suplementá-la. Ele já havia coletado muitos tipos de pílulas e remédios que poderiam restaurar sua força. Estes eram todos produtos de alta qualidade. As pílulas de restauração de verdadeira essência de alta qualidade eram relativamente puras. Mas comer muitas delas poderia levar a mistura de energia e tornar impura, o que levaria a uma queda em sua força de combate. Ele passou por muitos mundos em um único fôlego, sua mente constantemente construindo e deduzindo um mapa espacial em sua mente. Contando com sua compreensão do conceito de espaço, Li Ming foi finalmente capaz de encontrar a saída do Templo das Maravilhas. Está aqui. Eu finalmente fugi. Li Ming convocou sua verdadeira essência e saiu correndo do Templo das Maravilhas. Quando ele viu o escuro e sombrio pântano negro de 8.000 milhas em sua frente, ele estava muito feliz como alguém que tinha acabado de sobreviver ao apocalipse. Esta aventura no Templo das Maravilhas esteve cheia de perigos. Eu tenho que sair daqui imediatamente. Aquele estranho jovem demônio de orelhas pontudas não é muito diferente do demônio antigo que possuiu Yang Yun. Ambos têm força perto do mais elevado sob os céus. Se eles juntarem forças, eles podem virar qualquer reino divino de cabeça para baixo. Além disso, eu não apenas ofendi o reino divino de Azura, mas agora eu até criei um rancor com o reino divino da Forja Sublime. Para piorar as coisas, eu nem sei que tipo de enredo que o demônio antigo Yang Yun tem em mente. Se eles realmente planejam controlar este mundo, então, quando vierem me procurar, isso fará do mundo inteiro o meu inimigo. Li Ming não sabia qual foi o resultado da luta entre estranho jovem demônio com o ancião da boa fortuna. Ele também não sabia que o ancião da boa fortuna havia inesperadamente ferido gravemente o estranho jovem demônio. Não saber o que aconteceu fez com que Li Ming ficasse ainda mais ansioso. Depois de entrar no pântano negro de 8.000 milhas, ele imediatamente voou para o domínio de trovões dos 9 céus, voando descontroladamente pelos campos de raios. Esta foi a terceira vez que Li Ming chegou no pântano negro de 8.000 milhas. Neste ponto, ele já estava familiarizado com o terreno. Além disso, ele comeu menos da metade de uma fruta do trovão, fazendo com que sua compatibilidade com o trovão aumentasse ainda mais. Com seus movimentos livres e desimpedidos no domínio do trovão, ele levou apenas 1 hora para voar para fora do pântano negro de 8.000 milhas. Não apenas isso, mas quando ele passou pelo domínio de trovões dos 9 céus, ele também fez com que o broto do deus Eregé absorvesse relâmpagos dourados carmesins até seu limite. Esta foi sua preparação final para romper a terceira etapa da destruição da vida. Usando este método pouparia uma grande quantidade de pedras de essência espiritual. O pântano negro de 8.000 milhas estava cercado pelos 4 reinos divinos. Li Ming escolheu a direção do mais fraco deles, o reino divino das 7 estrelas, e disparou em direção a ele. Em termos de velocidade, Li Ming era um pouco mais lento do que personagens de primeira linha, como o estranho jovem demônio, Yang Yun e o ancião da boa fortuna. Neste momento, nem mesmo Setua Otian seria capaz de persegui-lo, e com sua excelente resistência, ele poderia manter essa velocidade extrema durante a maior parte do dia. Os civis do reino divino das 7 estrelas só viram um leve raio de luz azul através dos céus, mas não conseguiram ver exatamente o que era. Li Ming disparou através do reino divino das 7 estrelas de uma só vez. Ao sair de suas fronteiras, ele colocou uma máscara de Jade Mulin e mudou de direção várias vezes antes de finalmente escolher uma colina distante e desolada. O continente da queda do céu era uma terra incomparavelmente vasta. Não importa quão monstruosos ou requintados fossem os métodos de Yang Yun, ainda seria extremamente difícil encontrar Li Ming. Nem mesmo uma agulha no palheiro era uma analogia boa o suficiente. Neste momento, no Templo das Maravilhas, o estranho jovem demônio finalmente despertou de seu sono profundo.
Ele estava se recuperando de seus ferimentos em seu caixão fantasmagórico de bronze. Quanto a Yang-un, o demônio antigo finalmente restaurou sua consciência depois de sobreviver à dor insuportável de ter sua alma dilacerada. Foda-se tudo. Morra. Morra, 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 morra. Lin Langyan, vou aniquilar seu corpo e alma. Ah! Bang! O demônio antigo estendeu uma garra e uma montanha distante se rompeu. Uma energia aterrorizante explodiu para fora, fazendo com que essa parte do mundo tremesse, como se não pudesse resistir à raiva do demônio antigo e estivesse prestes a se romper a qualquer momento. Yang-un estava em seu próprio mar espiritual, observando friamente e de perto como o demônio antigo agia loucamente. De fato, sua relação com o demônio antigo não era nada harmoniosa. Yang-un era um homem cheio de suas próprias ambições que precisava controlar seu destino, exatamente como o demônio antigo. Os dois juntaram forças devido ao benefício mútuo, mas a verdade era que eles sempre mantinham a guarda um contra o outro. Minha alma. 2/3 da minha alma. Aquele maldito animalzinho, que tipo de tesouro ele tem com ele? É um artefato espiritual. Como isso é possível? Um artefato santo não era o ápice de todos os tesouros mágicos. Um artefato santo podia ser dividido em 3 classes diferentes, e acima de um artefato santo de nível alto havia classificações ainda mais elevadas de tesouros místicos. Era óbvio que um artefato santo de nível alto estava nem perto o suficiente para descrever o aterrorizante vórtice negro no corpo de Li Ming. Artefato espiritual. O coração de Yang-un se moveu, mas ele permaneceu em silêncio. Ele apenas secretamente prestou atenção, sua mente em alerta total. Era óbvio que o demônio antigo havia encontrado uma força misteriosa quando tentou tomar o corpo de Li Ming e acabou sofrendo por isso. Não, isso não está certo. Eu não conseguia nem sentir a existência dessa coisa. Aquele vórtice negro parecia o puro poder das leis que eram fundidas com poder divino infinito. Eu simplesmente não pude resistir àquilo. Apenas o que poderia ser. O medo brilhou nos olhos do demônio antigo. Quando estava sendo engolido por aquela energia, parecia mais minúsculo e indefeso do que uma formiguinha de frente para o todo o universo. Este foi um sentimento que ele nunca esqueceria em sua vida. Depois que esse medo atingiu seu auge, os olhos do demônio antigo começaram a se encher de ganância. Este item misterioso parecia ser algum tipo de tesouro da alma. Não apenas isso, mas era capaz de apagar instantaneamente uma marca espiritual. Esta era uma habilidade que ele nunca tinha ouvido falar antes. Normalmente falando, uma marca espiritual era um conceito extremamente profundo. Uma marca espiritual era marcada profundamente no próprio alicerce de uma alma. Apagar uma marca espiritual era simples. Pode-se simplesmente usar um espírito de batalha para destruir a vontade de uma pessoa e também limpar sua marca espiritual. Claro, isso também destruiria a alma deles no processo. Se a alma fosse comparada ao cérebro, então uma marca espiritual era como todos os nervos e vasos cerebrais. Não importa o quão habilidoso fosse um médico, era impossível para eles retirar todos esses nervos e vasos sem danificar o cérebro. Ao apagar uma marca espiritual, a alma desmoronaria antes da marca espiritual, fazendo com que a alma se quebrasse e se transformasse em nada. O demônio antigo nunca tinha ouvido falar de qualquer tesouro divino no universo que pudesse facilmente apagar uma marca espiritual, mas manter a forma da alma completa e intacta. Se ele conseguisse esse item, ele poderia restaurar as lesões em sua alma e retornar à sua força máxima. Depois que sua força retornasse, ele seria capaz de reformar seu corpo físico e não precisaria fazer algo tão perigoso quanto agarrar o corpo dos outros. Não importava quão bom fosse o corpo que ele possuísse, ainda assim não seria o corpo do demônio antigo. Depois de se apoderar deste corpo, por causa das incompatibilidades entre a alma e o corpo, a vida desse corpo também seria afetada, diminuindo o tempo de vida natural do corpo. A única vantagem de possuir um corpo era que, depois de se adaptar lentamente a esse corpo, o demônio antigo seria capaz de se cultivar lentamente.
Embora não fosse o seu próprio corpo e o cultivo fosse difícil, com a sua alma poderosa e profunda experiência, ainda era possível cultivar de volta a sua forma máxima. Yang 1. Embora o garoto Li Lanjan tenha conseguido fugir, nosso plano original deve continuar. Vamos usar a essência sanguínea daqueles dois velhotes, Ou Yua e Yang Laotian, como um sacrifício para restaurar minhas forças. O demônio antigo lambeu os lábios enquanto falava. Como forma de alma, o melhor alimento que poderia ter era a essência sanguínea. Esta também foi a razão pela qual Mugwang e as almas que residem no cubo mágico absorveriam a essência sanguínea. É claro, disse Yang 1 sem a menor mudança de expressão. Suas sobrancelhas nem sequer franziram. Ah! Quando o demônio antigo ouviu a resposta de Yang 1, ele riu de repente. Ou Yua não importa muito. Afinal, o reino divino da Forja Sublime está sempre lutando com seu reino divino das 9 fornalhas, então se tal homem morrer, que assim seja. Mas Yang Laotian é o imperador divino supremo do seu reino divino das 9 fornalhas, bem como seu bisavô. Embora você tenha sofrido humilhação e tristeza quando criança, nem mesmo pestanejar e oferecer seu próprio bisavô como sacrifício de sangue, você é verdadeiramente sem coração. Yang 1 era o filho do imperador divino das 9 fornalhas, e o imperador divino das 9 fornalhas era o neto de Yang Laotian. Os filhos da família real não só incluíam a primeira geração como o imperador divino e a alta princesa, mas incluíam também a segunda geração, a terceira geração, a quarta geração e assim por diante. O imperador divino tinha uma vida de 6 a 7 mil anos, às vezes até 10 mil anos. Em suas longas vidas, eles teriam inúmeros filhos. Não era estranho que seus netos ou bisnetos fossem milhares de anos mais velhos que seus próprios filhos. Esta foi a razão pela qual o número de juniores na família real aumentaria a taxas tão exponenciais. Também fazia as relações entre todos eles ser uma bagunça total. Yang 1 calmamente respondeu: meu pai, meu avô e meu bisavô têm um número incontáveis de descendentes. Os fortes entre eles se tornam príncipes e os fracos entre eles vivem vidas piores que a de escravos. Se eu não tivesse força o suficiente, eu teria morrido como um cão ou galinha com meu corpo embrulhado em lençóis e enterrado aleatoriamente em alguma colina aleatória que pertence à família real. Ninguém saberia ou se importaria. Para que o reino divino das 9 fornalhas cresça um pouco mais forte, eles estão dispostos a sacrificar centenas, se não milhares, de seus descendentes, sem a menor hesitação. Para eles, em comparação com o destino nacional do reino divino das 9 fornalhas, todos os sacrifícios da família e companheirismo vale a pena. Se eu puder levar o reino divino das 9 fornalhas a governar o mundo, assim como restaurar a era de ouro do continente da queda do céu de 100 mil anos atrás, mesmo que meu bisavô tenha que sacrificar os últimos suspiros de sua vida, ele alegremente aceitaria. Quando Yang 1 falou isso, sua voz de repente ficou gelada. Até o demônio antigo parou por um momento antes de gargalhar. Desde os tempos antigos, a crueldade sempre foi a marca de um homem verdadeiramente grande. Todas as questões importantes devem ser conduzidas assim. Muito bem, então vamos continuar com nossos planos. Quando os ferimentos do demônio branco forem curados, começaremos imediatamente. No momento em que unirmos forças, Yang Laotian e Ou Yua não serão nada mais do que presas. O demônio branco era aquele estranho jovem demônio. Em termos de força, Yang Laotian e Ou Yua eram ambos mais fracos que o ancião da boa fortuna, e suas últimas cartas para preservarem suas vidas também eram piores do que as do ancião da boa fortuna. Se eles ficassem cara a cara com o demônio branco e Yang 1, era improvável que algum deles pudesse escapar. Li Ming já havia voado além das fronteiras do reino divino das 7 estrelas. Ele mudou sua aparência e usou continuamente várias matrizes de transmissão de longa distância para viajar 1 milhão de milhas de distância. Ele então mudou de direção, voou mais 200 mil milhas, passou silenciosamente por uma selva por um período de tempo e então encontrou uma colina estéril onde começou a abrir sua própria caverna. Na floresta em volta desta colina, as bestas viciosas mais fortes eram apenas iguais a um artista marcial do reino núcleo rotativo. Elas não eram nem um pouco ameaçadores para Li Ming.
Naturalmente, correspondentemente, a energia de origem do céu e da terra aqui era extremamente fina. Era ainda pior do que no palácio marcial dos 7 mistérios do reino da fortuna do céu. Mas isso não importava muito para Li Ming. Ele agora tinha mais de 20 pedras de essência espiritual de nível alto. O que ele precisava aqui era segurança absoluta. A falta de energia de origem poderia ser tolerada em troca dela. Um impulso de lança formou uma caverna de 1000 pés de profundidade, conectando-se finalmente ao centro da colina. Ele fez 4 saídas e começou a organizar uma variedade de formações de matriz por toda parte. Havia matrizes ocultas, matrizes defensivas, matrizes de alarmes e muitas outras. Depois de terminar esses preparativos, Li Ming abriu sua própria câmara de treinamento de artes marciais no centro da colina e casualmente esculpiu uma cama de pedra lá. Sentou-se na cama e começou a fazer um inventário de tudo o que obteve do Templo das Maravilhas. Isso tudo era a preparação para passar pela terceira etapa da destruição da vida.